Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Com certeza um dos lugares mais bonitos do Brasil. Um verdadeiro paraíso de praias que por trás de toda essa beleza esconde uns mistérios científicos bem fascinantes. E é isso que a gente vai descobrir hoje. Olha só, o próprio lema da cidade já entrega a fama dela, né? Onde o sol passa o inverno. É um lugar conhecido como refúgio de sol, com uma beleza que atrai gente o ano inteiro. Mas por trás dessa imagem de cartão postal existe um grande paradoxo. E aqui está ele. Pensa só, um destino tropical, areia branquinha, sol forte, mas a água do mar em Arraial é surpreendentemente fria, às vezes até chocantemente fria. É uma contradição que deixa muito turista, assim, bem confuso. Essa é a grande pergunta que a gente vai responder. O que será que está acontecendo debaixo da superfície para criar essa característica tão única? A resposta é um fenômeno superpoderoso e invisível. Vamos mergulhar nessa explicação. A explicação não está no clima nem nas nuvens. Está, na verdade, num verdadeiro motor oceânico que funciona sem parar, bem ali na costa da cidade. E o nome desse motor é ressurgência. É basicamente um processo do oceano que traz para cima águas que normalmente ficariam lá no fundo, escuras e geladas. E olha, em Arraial do Cabo, esse fenômeno é especialmente intenso. O processo funciona mais ou menos assim, em 4 passos. Primeiro, ventos bem fortes e constantes sopram ali, seguindo a linha da costa, e vão empurrando a água mais quente da superfície. Depois, por causa da rotação da Terra, um negócio chamado efeito Coriolis desvia essa água para longe, para o mar aberto. Isso cria tipo um vazio perto da costa, que então é preenchido pela água fria e super profunda que sobe para ocupar esse espaço. E essa é a chave de tudo. Não importa o calor que esteja fazendo, esse sistema está sempre ativo, bombeando água gelada para as praias. Pronto. Mistério resolvido. Mas as consequências disso vão muito, muito além da temperatura da água. Pois é, essa água fria não sobe sozinha. Ela traz junto uma riqueza biológica imensa, que acaba definindo toda a ecologia e até a economia da região. As áreas de ressurgência, como a de Arraial, são bem raras, viu? Elas ocupam só mais ou menos 1% de toda a superfície dos oceanos. Parece pouco, né? Mas o impacto é gigantesco. E dá uma olhada no tamanho desse impacto. Esse 1% da superfície do oceano é responsável por quase 50% de toda a pesca mundial. É uma produtividade biológica que parece até mentira, e tudo graças àqueles nutrientes que vêm lá do fundo. Então, o segredo está na cadeia alimentar. Esses nutrientes funcionam como um fertilizante para o oceano. E aí, bum! Acontece uma explosão de vida microscópica, o fitoplâncton. Ele serve de comida para o zooplâncton, que alimenta peixes pequenos, que alimentam peixes maiores, tartarugas, golfinhos, e assim se cria um ecossistema super vibrante. E é claro que toda essa abundância de vida marinha transforma Arraial num paraíso para os mergulhadores. A água fria é, digamos, o preço que se paga por uma visibilidade incrível e por encontros com uma fauna super diversificada. A ciência explica a economia, mas, curiosamente, ela também consegue explicar as lendas locais. Acontece que a temperatura da água não é a única coisa diferente em Arraial. Existe uma lenda antiga que nasceu de um fenômeno do tempo muito específico e que também tem uma explicação científica por trás. Lá no século XIX, quando uns engenheiros chegaram para construir um farol no topo da ilha mais alta da cidade, os moradores locais deram um aviso meio estranho. Naquela ilha, às vezes, nevava. A ideia parecia um absurdo. Neve? No Rio de Janeiro? Claro que os engenheiros ignoraram o aviso e construíram o farol. Mas, para surpresa deles, os nativos estavam certos. De um certo jeito. A resposta, de novo, está na ciência. O culpado aqui é o efeito orográfico. É um nome complicado para uma ideia bem simples. Quando o vento úmido encontra um obstáculo alto, tipo uma montanha, ele é forçado a subir. E ao subir, ele esfria e a umidade vira uma nuvem. E era exatamente isso que acontecia. A ilha funcionava como uma barreira, criando uma nuvem super densa e constante bem no topo dela. Essa nuvem cobria o farol com frequência e o deixava inútil. A tal neve, na verdade, era uma nuvem, uma lenda local perfeitamente explicada pela geografia e pela física. Esses dois exemplos, a água fria e a nuvem de neve, mostram como as forças da natureza moldaram não só a paisagem, mas toda a história e a cultura de Arraial do Cabo.
A história da cidade é uma linha do tempo dessa interação. Desde os primeiros exploradores, como Américo Vespúcio, que já ficaram intrigados com a água fria, passando pela construção de um farol que foi derrotado pelo clima, até chegar nos dias de hoje com a criação de reservas para proteger esse ecossistema único que é gerado pela ressurgência. Resumindo tudo, em Arraial do Cabo, a ciência não é só um detalhe, ela é a grande protagonista. A ressurgência define a temperatura da água, a economia da pesca, o turismo do mergulho, define a própria identidade de um dos lugares mais especiais do nosso litoral. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Arraial do Cabo mostra que, por trás de lendas e de mistérios, muitas vezes existe uma explicação científica super elegante. Fica a pergunta no ar: quantos outros segredos da natureza estão aí, escondidos à vista de todos, só que disfarçados de folclore?